Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre as propriedades dos compostos iônicos. Vamos lá? Então você lembra o que são as ligações iônicas? São interações que ocorrem entre átomos, portanto interatômicas, de elementos químicos para formar moléculas ou substâncias. Ocorre com a transferência de elétrons do metal para o ametal. E aqui na nossa imagem a gente tem a representação de dois átomos aqui, né? E um dando um elétron lá para o outro. Então a transferência de elétrons normalmente entre um metal e um ametal. Tá? Como é o comportamento de um composto iônico? Então as propriedades são as características de um composto químico. Para um composto iônico, as características estão relacionadas a uma estrutura gradeada denominada de retículos cristalinos. Essas estruturas formam figuras geométricas e são constituídas por íons, cátions e ânions, de cargas opostas. Como um composto iônico tem ao menos uma ligação iônica, a força predominante é a força eletrostática, que vem da diferença aí, né, de sinal entre os íons. Aqui a gente tem alguns exemplos de retículos cristalinos, então do carbonato de cálcio, né, do cloreto de césio. Note, né, as imagens aqui, as figuras geométricas que esses retículos formam, né, como são fortes essas ligações. A partir do retículo cristalino, os compostos iônicos adquirem as seguintes características. Então, são sólidos a temperatura ambiente. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? A gente tem normalmente os compostos iônicos na forma sólida a temperatura ambiente. São compostos duros e quebradiços, possuem pontos de fusão e de ebulição elevados. Por exemplo, o ponto de fusão do cloreto de sódio é aproximadamente 850 graus Celsius. Cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Então esse retículo, né, cristalino aí que se organiza, essas formas geométricas, tornam a ligação aí muito resistente e alta temperatura ela precisa, né, para se afastar aí e mudar de estado físico. São bons condutores de eletricidade quando em solução aquosa ou quando fundidos. Ou seja, quando eles estão misturados com a água em solução aquosa ou quando eles estão na forma líquida, eles vão ter aí espaço para mobilidade, né, dos elétrons e poder ter eletricidade. E aqui tem um desenho mostrando solução aquosa do cloreto de sódio ligando a lâmpada. A maioria dos sólidos iônicos são solúveis em água, ou seja, são dissolvidos pela água, né? E aqui a gente tem um exemplo, né, a solubilidade do sal de cozinha, super solúvel em água, não é mesmo? E aqui a gente tem alguns dos compostos iônicos que estão aí à nossa volta, né, ao nosso dia a dia. Então, o cloreto de sódio, NaCl, utilizado diariamente para salgar os alimentos e também é utilizado para conservar os alimentos. O bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, utilizado como antiácido, pois neutraliza o excesso do suco gástrico produzido lá no nosso estômago e bastante usado também na culinária como fermento. E o fluoreto de sódio, que é o NaF, a temperatura ambiente é um pozinho cristalino branco e ele é empregado na prevenção de cáries dentárias e na fabricação aí dos cremes dentais. Nesse vídeo, nós falamos sobre as propriedades dos compostos iônicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!